Estamos de volta no Centro Familiar de Adoração para a mensagem de hoje com o evangelista Jimmy Swaggart. Se você tem a sua Bíblia nessa manhã, por favor, abra comigo ao livro de Lucas, o amado médico, o homem que escreveu não somente o livro que leva o seu nome, o Evangelho de Lucas, mas que escreveu o livro de Atos também, que viajou com Paulo, que provavelmente conhecia Paulo mais do que qualquer outra pessoa. Lucas capítulo 8, versículo 43. Lucas 8, 43. E a mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos e gastara com médicos todos os seus haveres. E você entende que Lucas era um médico e por nenhum pudera ser curada. Chegando por detrás dele, atrás de Jesus, meu Deus, tocou na orla do seu vestido e logo, glória a Deus, estancou o fluxo de sangue. E Jesus disse: quem me tocou? E negando todos, disse Pedro, os que estavam com ele: mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: quem é que me tocou? E eu quero usar como tópico a pergunta que eu acabei de ler: quem é que me tocou? Quem me tocou? Aquela pessoa pode ser você. Pode ser você pela televisão, pela internet, pela rádio, onde quer que você esteja no mundo. Quem me tocou? Você pode tocá-lo. Abaixe sua cabeça. Pai Celestial, hoje eu te agradeço pela sua graça. E eu peço, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude a compartilhar a palavra da verdade, entregar a esse povo aquilo que o Senhor nos deu, que possa trazer fé em seu coração, que esperança possa brotar, coragem possa subir de uma forma incomparável, e que cura venha a ser o resultado, cura do corpo, da alma e do espírito. Senhor, eu peço no gracioso nome de Jesus, e todos dizem amém e amém. Todo ser humano que já viveu, indo desde os tempos de Adão e Eva, que estão vivos agora e que vão viver no futuro, todos, sem exceção alguma, vão responder a Jesus Cristo. Eu quero que você pense nisso. Você vai responder para Ele através de aceitar o que Ele fez por você na cruz do Calvário e nascer de novo com todo o pecado, lavado pelo seu sangue precioso. Ou então você vai ir contra Ele no julgamento do trono branco, mas você vai ter que encontrá-lo. E eu quero repetir, porque eu acho que é muito importante. Não importa se você é budista, se você é muçulmano, hinduísta, não importa se você se diz ser ateu ou agnóstico, não importa a cor da sua pele. Todo ser humano que já viveu e que vive agora e que viverá no futuro, você vai encontrar a Jesus Cristo agora, através de aceitá-lo como Salvador e Senhor, quando Ele vai te dar vida eterna e vai te limpar de todo o pecado e escrever seu nome no livro da vida do Cordeiro.
Glória. Ou então, você vai enfrentá-lo no grande julgamento do trono branco. Naquele julgamento não vai ter pessoa que não é salva. A consequência eterna, o destino eterno, vai ser o lago de fogo que queima para sempre, e para sempre, e para sempre. Jesus Cristo. Por quê? Por que Jesus Cristo? Muitas razões. Um professor em uma grande universidade, que eu não vou mencionar aqui, disse há algumas semanas atrás que se Jesus é apenas uma supremacia branca. Querida, você não sabe o que você está falando. Quando Jesus Cristo veio a essa terra, Ele morreu na cruz do Calvário. Ele morreu pelo homem negro, pelo homem branco, pelo homem vermelho, pelo homem amarelo. Ele morreu pelos marrons. Ele morreu para todo ser humano na face da terra. Como eu disse várias vezes, o problema com a raça vem e ele atrapalha. Se há alguém de Washington que está assistindo aqui, acidentalmente, eu quero que você saiba que nessa igreja aqui agora existem afro-americanos, existem latino-americanos, existem orientais americanos, existem americanos brancos, e eles não estão se matando nem cuspindo um no outro ou amaldiçoando um ao outro, mas amam uns aos outros. E nós consideramos que isso é Jesus Cristo. Por que Jesus? Para ser bem simples, Ele era e é o Filho do Deus vivo. Ele era Deus e é Deus, manifesto na carne. Glória a Deus. E Ele se tornou homem, porque Deus não pode morrer. Então, para satisfazer as exigências de uma lei quebrada, que eu e você possamos ser salvos, como o Gabriel mencionou, vamos ter saudade do nosso irmão. Nós choramos, estamos machucados, mas agora, e eu não quero ser sem educação, mas ele não está com saudade de nós. Glória a Deus! Aleluia! Sabe por quê? Porque Jesus Cristo é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores e o mais belo dos milhares, que morreu naquela cruz para satisfazer as exigências da lei quebrada, que todos somos culpados, para que sejamos salvos. Eu disse para a classe de formandos aqui na nossa academia, eu não sei quando, acho que foi quinta, algo assim, quarta-feira, não é difícil estar salvo, não é difícil, não é não. Você não tem que ir até Jerusalém. Um dos maiores exemplos, existem milhões assim, de uma forma ou de outra, que se pendurou em uma cruz ao lado de Jesus e o amaldiçoou com outro ladrão.
Mas algo aconteceu no coração daquele homem. E ele finalmente virou e disse assim para o outro ladrão: o que estamos fazendo? Nós merecemos o que estamos recebendo. Esse homem não fez nada de ruim. Então ele diz: lembre-se de mim. Porque ele não podia ser batizado na água. Me desculpe, Igreja de Cristo. Orar em línguas ainda não tinha acontecido. Me desculpe aí quem acredita nisso. Ele não tinha como fazer parte de uma igreja. Me desculpa, batistas. Deixa eu deixar o resto de vocês bravos também. Ele não podia fazer parte de uma igreja pentecostal. Tudo que ele podia fazer era se pendurar naquela cruz e dizer: lembre-se de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse: eu amo isso. Agora vá fazer 4 aulas para você aprender a ser um bom mormon. Não foi isso que ele disse, foi mesmo? Não, ele disse: você vai ter que ver o Maomé primeiro. Não foi isso que ele disse? Eu acho que não. Eu acho que não. Ele disse assim: hoje você vai estar comigo no paraíso. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. A mulher da nossa passagem aqui hoje, a tradição diz que o nome dela era Verônica. Se era ou não, o Targum judaico diz que era. Ela vivia em Cesareia, que eu não sei, ficava a 60 milhas de Jerusalém, de Cafarnaum. E eu não sei como ela ouviu a falar de Jesus. Ela estava doente. Eu não sei quem disse para ela. Há uma opinião dividida disso. Alguns dizem que ela nunca tinha ouvido falar de Jesus até chegar em Cafarnaum. Eu acho isso difícil de acreditar. Sério, olha, ele estava na boca de todo ser humano naquela parte do mundo. Olha, ele podia abrir os olhos do cego, que podia fazer o aleijado caminhar, o surdo ouvir, expulsando demônios, limpando o leproso. Não havia nada que ele não podia fazer. Não posso imaginar que todos que tinham um diploma ou entendiam alguma coisa, sabia que eles não entendiam se ele era o Messias ou não, mas ele era pelo menos um grande profeta. Mas é claro que ele era mais do que isso. Mas quem disse a ela a coisa certa. Eles disseram: ele pode curar qualquer coisa. E quando ela ouviu isso, dá para imaginar o que ela sentiu, porque ela tinha ficado a vida inteira gastando com médicos e não podiam ajudá-la. E ela estava morrendo. Escute isso. Essa mulher, a situação dela é a mesma de todo ser humano na face de toda a terra. A única esperança para ela era Jesus Cristo. Sua única esperança é Jesus Cristo. Minha única esperança é Jesus Cristo. Eu quero que você entenda isso.
Ele não é uma de várias opções, não há outro redentor. Sua única esperança, ela estava morrendo. Eu não sei o que uma pessoa se sente, como ela se sente, quando sabem que estão morrendo. Sua única esperança era, de alguma forma, chegar a Jesus. Eu não sei qual é a cor da sua pele, não importa, é a sua única esperança também, chegar até Jesus. E eles têm, no grande estado do Alasca, pregamos uma cruzada em, qual o nome? Anchorage, isso mesmo, Anchorage no Alasca. No domingo da cruzada, era num coliseu lá, e pedimos a todos que queriam ser cheios do Espírito Santo virem até a frente. É o que fazíamos nas cruzadas dos Estados Unidos. Eu acho que 100, 200 vieram até a frente. Bem na minha frente, aqui estava a plataforma que havia ali um senhor bem de idade, que estava de pé ali com outras pessoas, e outros também vieram e ficaram atrás dele. E nunca vou me esquecer. Oramos por pessoas, explicamos para eles como receber, oramos por eles, e foi um mover do Espírito Santo. E esse senhor já de idade olhou para mim, eu sabia que ele queria dizer algo, a voz dele era muito fraquinha, e eu me abaixei, e ele disse: irmão Swagger, eu tenho 100 anos de idade. E ele disse: eu já viajei 500 milhas nesse estado do Alasca para chegar aqui, porque eu queria ser cheio do Espírito antes de morrer. E ele disse: o Senhor me encheu. Aleluia. O clima ali pode ficar muito ruim às vezes. E durante o inverno, foi quando fizemos essa cruzada, e tinham várias vilas ali, que não tinham estradas, e a sua sustância e tal, chegava através de avião, ou eles lançavam com paraquedas, e na maioria das vezes eles pousavam ali, levavam sua comida, e assim se comunicavam com o mundo também, pelo ar. Haviam apenas algumas centenas de pessoas naquela vila aí. Então, eles não tinham médico, enfermeira ou nenhum tipo de coisa assim. E alguns dos seus filhos desceram e ficaram doentes. Eles não sabiam o que era, mas suspeitaram que fosse letal e fosse mortal. Enviaram um corredor, e ele conseguiu chegar até a vila vizinha antes de chegar uma tempestade, pois o tempo ia haver uma tempestade ali que duraria acho que uma semana. E ele chegou ali, mas não conseguiu voltar. E ele disse ao médico ali, e o médico perguntou os sintomas: me diga exatamente como ele estava, o que aconteceu. E ele disse, e o médico sabia, eles tinham o Sírio, eles tinham um antídoto para curar, o antídoto para parar aquela doença, mas era muito contagioso, e sem esse antídoto morreriam, e havia uma chance de que toda a vila ia ser removida. E eles ligaram para o melhor piloto deles, e ele disse: senhores, olha, eu arriscaria a minha vida, mas não há uma forma de passar por essa tempestade em um avião, eu não tenho como fazer isso. E eles não sabiam o que fazer. E um homem se levantou e disse, ele tinha um time de cachorros que puxavam um trenó, e ele disse:
eu acho que posso conseguir. E eles disseram: mas é uma tempestade, você não consegue ver 3 palmos à sua frente. E ele disse: eu acho que eu consigo chegar lá. E eu quero tentar. Se eu perecer, bem, então vou morrer fazendo o meu melhor para chegar até eles com a medicina. E ele juntou seus cachorros. E eu nunca tive um cachorro. Esse é o negócio do Doni. E ajuntou seus cachorros. E eu já li que cachorros fazem tudo através de um instinto. Eles não conseguem entender, mas às vezes eu me pergunto. E ele tinha o seu cachorro líder, que é assim que eles funcionam. E eles chegaram diante deles e falando com o líder dos cachorros e os outros, falando: nós precisamos chegar a essa vila. Já tinham ido até lá algumas vezes antes. Se não chegarmos lá, eu vou morrer, vocês vão morrer, mas aquela vila, todos ali também vão morrer, e as criancinhas também. Faça o seu melhor. E eles juntaram suas coisas, entrou naquele trenó e bateu o chicote. E depois, por 2 dias, às vezes aquele cachorro parava e ele saía do trenó, chegava até ele, colocava o braço em volta dele, se ajoelhava e dizia: amigo, nós temos que chegar lá, não podemos parar. A vida dessas crianças, de toda essa vila, depende de nós. Vamos fazer o nosso melhor. E 23 horas depois, eles entraram naquela vila. Toda pessoa foi salva. E eles têm uma estátua construída por aquele cachorro naquela vila hoje. E eu não os culpo, eu também construiria. Nós temos que vencer. Nós temos que chegar do outro lado. Nós temos que chegar com a palavra. Nós temos que levar até a China, a Rússia, a África, a Ásia, América Latina, América do Sul, ao Caribe, aos Estados Unidos, no mundo inteiro. Precisamos chegar até lá. É porque você faz eventos demais para arrecadar dinheiro. Não fazemos não. Não fazemos não. Nosso único arrependimento vai ser não ter feito mais. Se não levarmos isso até lá, você pode dizer: sim, é crítico assim. Todo crente deve olhar para si mesmo como a única ponte entre aquela pessoa perdida e a salvação. Nós sabemos que não é você e nem eu, mas devemos nos ver dessa forma. Tudo depende de mim. E essa alma começa a ir até Cafarnaum. E a tradição diz que ela era rica. E ela estava para ser rica de novo. Como ela foi, eu não sei. Caminhando, duvido. Ela estava doente. Andando em um vagão, não sei. Andando em um burrinho, não sei. Mas ela chegou até Cafarnaum e ela estava pensando. Ela tinha pensado várias vezes: eu vou até ele, porque eles dizem que ele cura. E eu vou dizer a ele o que está acontecendo comigo. E eu vou pedir misericórdia e graça. Mas quando ela chegou ali, não foi daquela forma.
centenas e centenas de pessoas. E ela estava lá atrás e ela não tinha força. Ela nem podia pensar como ela ia passar em meio àquela multidão e se prostrar aos seus pés e dizer a ele a sua história. Os discípulos estavam empurrando, tentando fazer com que pessoas estivessem distantes. Mas ela disse no coração dela: se eu puder tocar a orla do seu manto, glória a Deus, se eu puder apenas tocar a orla do seu manto. Isso é fé. Mas acreditar é a ação da fé. E deixa eu repetir: acreditar é a parte da ação da fé. A fé, na verdade, sempre produz algo. Eu sei que às vezes pregadores falamos que não, mas a fé sempre produz algo. Olha, abre um teto para o homem descer. O leproso diz: não importa o que vão dizer, podem me matar, mas eu vou morrer. E eu vou até Jesus e dizer: Senhor, você pode me tornar santo. A fé faz algo. A fé não simplesmente dá um passo para trás e diz: eu espero que o evangelho chegue até eles. Não, a fé leva o evangelho a eles. Acreditar é a ação que a fé tem. Faz algo. Quando estávamos construindo, eu já contei essa história antes, mas quando construíamos aqui do outro lado da cidade, há uns 30 anos atrás, nossos prédios, eu não lembro a época, estávamos constantemente adicionando coisas, até que o prédio se tornou um tamanho de 3 campos de futebol, e estávamos colocando uma adição nessa parte aqui, e tínhamos os planos, tínhamos todo o material, tínhamos que trazer uma grande máquina. A cidade enviou um inspetor, um engenheiro, e era um engenheiro que fez os planos para nós, e ele veio com aqueles grandes pedaços de ferro que iam ficar em cima do prédio. Então, tudo estava pronto para ser feito. E eu acho que tinham 10 pessoas ali, talvez mais. E a cidade, os seus engenheiros, chegam diante do homem que estava operando aquela máquina e pede para ele parar. Ele parou. E eu vi eles conversando. E ele chegou para mim e falou: olha, nós estamos com um problema. Eu perguntei: o que é? Ele disse: aquilo é uma parede de concreto ali. E se colocarmos essas vigas de ferro ali, essa parede vai travar. E ela vai desmoronar. E não podemos fazer isso, pois não vai aguentar o peso. Podemos consertar, mas vai demorar algumas semanas para fazer isso. E eu disse: bem, eu acho que vamos ter que esperar. Ele falou: mas temos outro problema. Essas vigas são construídas com estresse nelas. Não há só como colocá-las no chão, pois elas vão trincar. E olha, eram vigas que valiam $50 mil. E eu disse: o que podemos fazer? Ele disse: bem, eu não sei. Ele disse: eu sei que vamos ter que consertar essa situação, mas como fazer isso agora, eu não sei. Isso é o engenheiro da cidade falando. Eu não entendo nada de construção. Eu não tenho conhecimento algum dessas coisas. Mas eu conheci alguém que sabia. Aleluia!
E eu cheguei à parte de trás daquele trabalho da obra e falei: Senhor, e eu estava chorando. Eu disse: Senhor, me diga o que fazer com isso. Nós não temos como gastar $50 mil. E ele me ajudou. Eu cheguei até o engenheiro, chamei os dois para não haver mal entendimento. Chegaram ali, engenheiros, eles têm 4 a 5 anos de experiência em faculdade. O único engenheiro que eu sei é como escrever o livro Na Vida do Cordeiro. E eu disse: se conseguirmos 2 por 10, umas vigas maiores, e colocarmos em cima daquela parte, será que isso não vai espalhar o peso e seremos capazes de guardá-las? E dava para ouvir o silêncio. Os engenheiros da cidade disseram: isso vai mesmo. Enviamos um caminhão, pegamos as tábuas, colocamos ali, parafusamos tudo, e mais ou menos 1 hora depois ligaram o motor naquele guindaste, levantou aqueles pedaços de ferro, e eu fiquei louvando a Deus ali, gritando. E o engenheiro da cidade chegou, me abraçou e falou: não esquenta não, pregador, está tudo sob controle. Glória! Aleluia! Aleluia! Fé, 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 fé. E ela disse: se eu puder tocá-lo. E ela começa a empurrar. Olha, várias pessoas estavam tocando ele, segurando ele. Pedro estava tentando tirá-los dali, porque eles estavam empurrando ele. E ela está fraca. Dava para ver, ela impõe as mãos sobre o ombro de algum homem, tentando endireitá-lo. E ela teme que ela vai passar mal qualquer hora. E ela chega perto. Quando diz a orla do seu manto, não estava falando da parte de baixo daquele manto. Era um talite que estava em cima dos ombros, mais ou menos dessa largura. E no fim dele haviam 4 coisinhas que ficavam penduradas. E ela chegou até ele. Glória a Deus, como milhões já fizeram. E tocou aquela borla. E imediatamente, não que ela vai ter que voltar para ser tratada de novo, mas imediatamente aquele fluxo de sangue parou. Veja bem, quando ela o tocou, e na verdade ele a tocou, porque ele disse: virtude saiu de mim. Well, he touched me. Oh, he touched me. Oh, the joy that filled my soul. Toca perto do F, por favor. Something really happened. Eu disse que algo aconteceu. Well, and now, yes, I know. Oh, he touched me, and he made me whole. Shackled by a heavy, heavy burden. Oh, 'neath that load of guilt and shame. Then my hand reached out, yes, and I touched him. Oh, and now I am no longer the same. Well, he touched me. Oh, he touched me.
And oh, the joy filled my soul. Something happened, and now, Diga o que você quiser, critique o que você quiser. oh, he touched me, and he made me whole. E Jesus parou e disse: quem me tocou? E Pedro disse: Senhor, estão te empurrando para lá e para cá, tentando evitar que façam isso? Como assim quem te tocou? Alguém me tocou, alguém que tinha fé, porque virtude saiu de mim. E quando ela viu que não podia se esconder, e no coração dela não tinha certeza, será que ela fez a coisa certa ou a errada? Ela sabia que estava curada, sabia disso. E quando ela se levantou e disse: Senhor, sou eu te toquei, e ela se prostrou diante dele e começou a dizer a ele o que tinha acontecido com ela. E então Jesus disse: sua fé te curou. Não, mas eu estou errado, eu estou certo, mas estou errado. Primeiro ele disse: filha. Aleluia, filha. Veja bem, primeiro eu li para você, era uma mulher, apenas mulher, mas agora é filha. Ela foi, primeiro ela estava presa pela doença, pela morte, para morrer. Então instantaneamente ela foi transformada pelo poder de Deus. E então ela foi declarada. Glória a Deus. Você sabia que você é filho dele? Estou falando de Deus o Pai, filha dele, e sabe que Jesus é o seu irmão mais velho? Glória, meu Senhor, alguém tem que se alegrar nesse lugar, alguém precisa louvar a Deus. Me acompanha no piano de novo. Oh, yes, he touched me. Oh, he touched me. And oh, the joy that floods my soul. Something really happened. And I know he touched me. Venha, por favor. Cante esse refrão mais uma vez. Oh, he touched me. Oh, he touched me. Fique de pé aqui, por favor. Oh, the joy that floods my soul. Francis, oh, something happened, and now I know he touched me and made me whole. Quem me tocou? Ele perguntou. Nós vamos cantar mais uma vez. E se há uma necessidade em sua vida, e essa necessidade só pode ser suprida por Jesus Cristo, somente Ele tem a resposta. Eu não estou pedindo você para fazer parte de nossa igreja, mas para endireitar suas coisas com Deus.
e te dou minha palavra que não vamos te envergonhar. Mas enquanto cantamos, eu quero que você saia do seu lugar. Venha aqui em uma desses corredores e fique ao lado desses irmãos. E eu quero que você venha acreditando que Ele vai fazer algo grandioso por você. Glória a Deus. Eu ainda não pedi para você levantar a mão, mas o Senhor te ama e Ele quer te ajudar. Oh, shackled by a Venha, querida. heavy burden, Venha, jovem. neath the load of guilt and shame. Oh, the hand of Jesus touched me, and now I am no longer the same. Querida irmã, você vai tocá-lo nessa manhã. He touched me. Oh, he touched me. And oh, the joy floods my soul. Something Eu quero que você olhe para o irmão Swagger, por favor. E vocês, eu não posso ver pela televisão, mas vocês podem me ver. Você pode me ouvir pela internet, você pode me ver. E Ele está onde você está. E Ele vai suprir sua necessidade hoje se você tocá-lo pela fé, acreditando. A primeira coisa que eu quero que você saiba é que Deus ama você. Entenda isso. Ele ama você. E Ele quer fazer algo maravilhoso por você. Ele vai fazer isso hoje. E eu quero que você, pela fé, toque Ele, dizendo: Senhor, eu te toco pela fé, em nome de Jesus. Estou pedindo por cura, estou pedindo libertação, estou pedindo vitória em meu coração, estou pedindo que o Senhor perdoe meu pecado. Nesse instante, Pai, em nome de Jesus, eu oro por todos que estão aqui, todos pela televisão, quem eles sejam, onde quer que estejam. Estou pedindo, Senhor, que eles venham pela fé tocar o Senhor agora, e que eles venham receber do céu. Senhor, eu peço no santo e poderoso nome de Jesus, que o Senhor venha curar esse povo. Seja liberto pelo poder de Deus, liberto de drogas, liberto da pornografia, liberto do álcool, liberto da nicotina, em nome de Jesus. Seja livre. Glória a Deus, seja livre, em nome do Senhor. Toque comigo, por favor. Well, he set me free, yes, he set me free. He broke the bonds of prison for me. I'm going bound by Jesus to see. Glory to God, he set me free. Eu quero que você levante suas mãos e agradeça ao Senhor pelo que Ele fez por você. Obrigado pelo que o Senhor fez por mim. Obrigado por me ajudar. Obrigado por me curar. Obrigado por me libertar. Obrigado por me abençoar. Obrigado, Senhor. Well, he set me free. Oh, he set me free. He broke the bonds of prison for me. I'm glory Assista aos programas passados do Jimmy Swaggart no site sonlivetv.com.